Olá, olá pessoas, professor Judeu. E eu tô aqui pra gente bater um papo super legal sobre física, né? Vamos conversar um pouquinho, né? Sobre assuntos recorrentes do nosso vestibular pra gente ficar o mais preparado possível, né? E o tema da vez, o nosso tema pra gente conversar legal, é a associação de resistores. Vamos conversar sobre associações em série, paralelo e de quebra ainda iremos aplicar aqui numa questãozinha, em duas questões para a gente ficar bem preparado. Vamos lá? Conhecemos as associações. Primeiro, uma associação em série. O que é uma associação em série? Há quem diga e há quem pense que a associação em série é aquela associação nessa figura, como essa figura, em que você tem o quê? Os resistores bonitinhos na horizontal ou na vertical e tendo esse desenho como padrão. Não. Associação em série não é isso, cara. Associação em série é aquela associação onde a corrente é a mesma em todos os resistores. A corrente ser a mesma significa que não há divisão de cargas. Perceba aqui no nosso exemplo que a carga que passa pelo R1 passa para o R2, passa para o R3, mas é a mesma carga. Passam 2 amperes, passam 2 amperes, passam 2 amperes. Tem gente que pensa que a carga vai se consumindo. Não, mentira. A carga é a mesma. Isso é associação em série. A resistência equivalente na associação em série está aí. É a soma das resistências. E devido a isso, a resistência equivalente na associação em série acaba sendo maior do que cada resistência individual. Se você colocar um monte de associações em série, um monte de resistores em série, um monte de aparelhos em série, a resistência total vai acabar somando. É como se eu aumentasse o comprimento do meu fio. Então você tem uma resistência maior e ele puxa menos carga. A resistência maior faz com que a corrente puxada seja menor. Em paralelo, né, nós temos aí basicamente o quê? A situação em que a tensão é a mesma. Então a tensão elétrica, voltagem, a DDP, é a mesma quando você tem uma associação em paralelo. Os aparelhos estão conectados aos mesmos polos. Isso é a associação em paralelo. Como é que fica a fórmula da resistência que a gente conhece tanto? Aí, ó. 1 sobre a resistência equivalente é a soma dos inversos. Se você analisar matematicamente isso, você vai ver que a resistência equivalente em paralelo é menor do que cada uma. Então você está diminuindo a resistência equivalente. Se você, olha só a dica, se você diminui a resistência equivalente, significa que a corrente total vai ser maior. Você diminui a resistência total, então a corrente total que ele puxa vai ser maior. Nas casas, você liga as coisas em paralelo para ter uma comodidade maior. Entretanto, você puxa muita energia com isso. Tudo bem? E outra aqui, e outra aqui. Se você tiver apenas 2, vale lembrar que o produto pela soma está valendo. Tá bom? Apenas 2 em paralelo, você multiplica eles e divide pela soma entre eles. Bom, vamos aplicar? Vamos lá? Dá uma olhada nessa questãozinha aí do segundo 2009. Vamos nós! Um peixe que poderia ser estudado a partir desse modelo é o popularmente conhecido como peixe elétrico, que desenvolveu um conjunto de células musculares que são denominadas eletroplacas e são capazes de funcionar como pequenas baterias, fornecendo cada uma delas uma força eletromotriz, uma DDP, de 0,15 volts e apresentando uma resistência interna de 0,25 ohms. Um peixe elétrico pode ter seu corpo modelado por 125 linhas conectadas em paralelo, contendo cada linha 5.000 eletroplacas em série. Imaginou? Primeira pergunta. A resistência equivalente resultante das resistências internas de todas as eletroplacas presentes nas referidas 125 linhas do peixe elétrico é igual a 12,5. Vamos calcular a resistência em uma linha primeiro? Em uma linha é só você somar porque está tudo em série. Então é só você pegar o 0,25 e multiplicar por 5.000. Porque são 5.000 que você está associando em série. Somar 5.000 vezes é multiplicar por 5.000. Isso daqui dá 1.250 ohms. Peraí, isso é em uma linha. Quando eles são iguais, eu posso dividir pela quantidade de linhas em paralelo.
Se eu divido isso daí por 125 linhas, eu encontro que a resistência equivalente dele vai ser de 1.250 ohms dividido por 125 linhas, 10 ohms. Ele nos disse que era 12,5, o item está errado. Errado. Cuidado aí com a atenção, né? Mais um item. O gerador equivalente relativo à associação de 5.000 eletroplacas presentes em cada uma das 125 linhas do peixe produz uma força eletromotriz de igual a 750 volts. Em uma linha não está em paralelo? É só você somar? Então eu vou pegar a DDP de apenas 1, tudo bem? Pegar a DDP de apenas 1 e multiplicar por 5.000 para descobrir qual é a DDP em uma linha. 5.000 multiplicado por 0,25, 0,15, desculpa. 0,15 vezes 5.000 dá 750 volts. Em uma linha é 750 volts. Todos não estão em paralelo, então a DDP é a mesma. A DDP é a mesma. Falou que é 750 volts? Tá certo o item. Um peixe elétrico capaz de produzir força eletromotriz total de V volts e que tem a resistência interna equivalente a R ohms, Rzinho, é capaz de produzir na água circundante uma corrente igual a V sobre R mais R100 amperes, em que RC é a resistência da água. Cara, sabe o que eu vejo aí? U é igual a RI, importante. Concorda que I é a DDP dividido pela resistência, então? De U igual a RI? Beleza, então. Então, peraí. Quem é a DDP? É V. É o que o peixe está gerando. E quem é a resistência total? É a resistência do peixe associada em série com a resistência da água. Foi a fórmula que ele deu. Ele queria apenas que você conhecesse U é igual a RI. O que mais? Olha essa outra. Também. Considerando que nas configurações, aconteceu em 2015 essa. Configurações 1 e 2 acima, as pilhas e as lâmpadas são idênticas. Não há perda e que todos os elementos são ideais. Julgue os itens. A lâmpada da configuração 1 ficará acesa por mais tempo que a lâmpada da configuração 2. Olha a configuração 1, está em paralelo, e a 2 está em série. Olha o que acontece aqui. A DDP é a mesma. Mas você percebe aqui, né, por exemplo, a potência é U ao quadrado sobre R. A DDP é a mesma para as duas, que é a DDP da lâmpada. Mas você consegue perceber que a configuração 1 tem uma resistência pequena e a configuração 2 uma resistência grande? Por causa daquilo que a gente conversou? Em paralelo, a resistência total é pequena. E em série, a resistência maior... Meu Deus. Em série, a resistência total vai ser a soma? Então a gente já pode tomar uma ideia aí, a gente já pode ficar ligado nesse lance. Entretanto, se fossem resistores, valeria muito bem. Como nós temos pilhas aí, o que nós vamos fazer? Uma coisa mais simples ainda. Lembrar o que é uma associação em série e paralelo. Em paralelo, é a mesma DDP, não é? Em paralelo, a DDP é a mesma, U. Em série, a DDP se soma. Então, o que nós estamos fazendo aqui é botar o quê? Uma DDP maior. E a lâmpada é que tem uma resistência constante. Se fossem resistores, valeria isso que a gente conversou. Aqui nós temos o quê? O contrário. Uma DDP maior produz um gasto de potência maior. Então, essa daqui vai ter uma potência maior, configuração 2, maior do que a 1. Então, a lâmpada da 1 vai ter uma potência menor. Uma potência menor acaba tendo mais tempo de gasto. Então, ela funciona por mais tempo, sim. Tá certo o item. Menor potência, demora mais. A quantidade de lúmenes emitida na configuração 1 é superior à emitida na configuração 2. Você está vendo aí que você tem o quê? Uma potência maior na 2. Se na 2 tem uma potência maior, tem um gasto energético maior. Um gasto energético maior pode produzir mais luz. Então a quantidade de luz na 2 é que é superior. Está errado esse item 101. Então é isso, galera. Espero que você tenha aproveitado aí bastante. Aprender sobre a associação de resistores série paralelo, lâmpadas também é um tema recorrente que você tem que ficar muito ligado. Judeu desligando, a gente volta a se ver. Valeu!